Boa noite. Brício Araújo é o novo presidente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados. Venceu com mais de 30% dos votos dos profissionais de advocacia que participaram neste ato eleitoral. É para falar das propostas para a Ordem, dos desafios que se colocam aos advogados e do estado da justiça em Portugal que temos esta noite, o representante da Ordem dos Advogados na Madeira. Muito boa noite. O senhor é um jovem advogado, desconhecido da maioria dos madeirenses. Quem é Brício Martins de Araújo? Boa noite. Antes de mais, agradeço o convite da RTP para estar aqui presente. Ora bem, tenho de facto alguma dificuldade em falar sobre mim. Portanto, sou advogado já há 10 anos. Formei-me em 2001, fiz o estágio, tenho inscrição na Ordem desde 2003, fiz o meu percurso de advocacia sempre aqui no Funchal, onde abri escritório, montei o meu próprio escritório e de facto tive essa abertura para me lançar na advocacia, com o meu próprio escritório, que entretanto tem crescido à medida que também vai crescendo a minha advocacia. Portanto, tenho um percurso como advogado em prática isolada. É muito raro termos um jovem num Conselho Distrital, à frente do Conselho Distrital da Ordem dos Advogados, pelo menos aqui na Madeira não é muito comum. Sim, tenho ideia que serei provavelmente o mais jovem presidente de um Conselho Distrital de sempre. E isso devo dizer que é um facto que me honra imenso, ter merecido a confiança numa luta com 4 candidaturas. Honra-me imenso ter merecido a confiança dos meus colegas para representá-los, para exercer estas funções no Conselho Distrital da Madeira. Portanto, o facto de ser um jovem é uma responsabilidade acrescida, mas tenho a certeza que faremos um bom trabalho, porque temos o apoio, pelo menos, da grande maioria dos advogados da Madeira. Esteve ao lado da candidatura de Elina Fraga, aliás, a atual bastonária da Ordem dos Advogados. Por que razão aceitou este desafio? Eu aceitei este desafio porque achei que era o momento certo para desenvolver um projeto na Ordem dos Advogados. Um projeto que visasse essencialmente prestigiar e dignificar a advocacia. Porque entendi que tinha e tenho a perfeita consciência que muitas vezes a advocacia não é vista com bons olhos. As pessoas têm muitas vezes uma imagem errada da advocacia. E não é só da advocacia, é também da justiça, muitas vezes. E achei que seria um bom momento para desenvolver um projeto que voltasse a credibilizar a advocacia, a prestigiar a advocacia, a dignificar a advocacia. O convite surge precisamente pela doutora Elina Fraga, que também estava num desafio eleitoral. Apresentou-me as suas ideias, nós trocámos algumas impressões e percebemos que em conjunto podíamos desenvolver um bom trabalho. Naturalmente que com a independência que tem de ter um Conselho Distrital, eu tenho de naturalmente defender as especificidades da advocacia madeirense, mas achámos que era importante ter um projeto de âmbito nacional. E foi nesse caminho que aceitei o desafio e estou disposto a trabalhar em prol da advocacia e da justiça também. Estas eleições para o Conselho Distrital da Ordem dos Advogados da Madeira foram disputadas por 4 listas. Isto pode evidenciar um sinal que a classe não está unida? Sim, muitas vezes fui confrontado com esse tipo de observação. Qual é a sua percepção? Há uma união na classe dos advogados aqui na Madeira? Eu entendo que a classe não é propriamente uma classe unida, mas também não é uma classe assim tão desunida. Agora, um dos meus propósitos é precisamente unir a classe. Tentar que sejamos cada vez mais unidos e que sejamos cada vez mais solidários uns com os outros. Naturalmente que nós defendemos o interesse das partes que representamos, agora tal não implica necessariamente um afastamento entre os colegas. Portanto, um dos propósitos é precisamente esse, um propósito de unir a classe. O facto de terem surgido várias candidaturas, eu interpreto de outra forma. Eu interpretei como um sinal de participação
de participação democrática, responsável e consciente. E, de facto, devo neste momento também saudar a todos aqueles que se apresentaram com listas e que comigo disputaram estas eleições, porque julgo que, no plano geral, todos tentámos contribuir para que a advocacia melhorasse, todos discutimos a advocacia e eu, é evidente que reconheço que esse combate eleitoral foi muito importante para a advocacia. Portanto, é um sinal de participação democrática, é um sinal de participação responsável que serviu à advocacia. Brício Araújo defende uma advocacia livre, independente e interventiva. O que quer dizer com isto? É que, de facto, não temos ainda uma advocacia na Madeira que seja inteiramente livre, independente e também interventiva? Não, nós temos o... O que é que falta? Nós temos uma advocacia livre, temos uma advocacia independente e temos uma advocacia interventiva. O que eu entendo é que é possível aprofundar esses valores. É possível ser cada vez mais independente, é possível ser cada vez mais interventivos, até porque a própria conjuntura o exige, portanto, eu, quando lanço esses valores, é de facto com esse propósito. Obviamente que eu não vou fazer uma análise daquele que foi o trabalho dos meus antecessores, que foi um trabalho positivo, foi um trabalho importante para a advocacia. Cabe-me a mim apresentar um projeto e, consoante aquelas que são as minhas ideias, consoante aquele que é o meu percurso na advocacia, lançar também uma mensagem de independência, que é a mensagem que está associada à minha própria pessoa. Portanto, no fundo, foi essa a ideia que quis passar para os meus colegas, para que percebessem, e felizmente perceberam, que acima de tudo, o que eu pretendo é defender os interesses da advocacia. Acima de tudo, o que eu pretendo é defender os interesses dos advogados. Porque entendo que só com uma advocacia forte se pode ter uma verdadeira justiça. É fundamental também, naturalmente, sensibilizar as pessoas para a importância do advogado. Portanto, eu entendo que a sociedade tem de perceber a importância do advogado, não só quando nasce o problema, mas muito antes. Isso quer dizer que ainda não percebeu a importância do advogado e que a sociedade tem uma má imagem do advogado, digamos assim? Eu devo confessar que a sociedade tem, muitas vezes, nós cada vez que conversamos, em qualquer convívio social, sabemos que a imagem dos advogados muitas vezes não é boa. E devo dizer que não é só, e reafirmo, não é só do advogado. Da justiça, em geral, as pessoas têm uma má imagem. E eu achei, e esse também é um dos motivos da minha candidatura, eu achei que era importante inverter este tipo de situação. Era importante mostrar às pessoas que o que é a advocacia. E como é que vai fazer isso? Reparo, isto é um trabalho de sensibilização, eu já estou a fazê-lo aqui nesta conversa agradável que estou a ter aqui consigo, e portanto, no fundo, cabe-me a mim passar através de todos os meios esta mensagem para as pessoas, cabe-me a mim passá-la também através dos meus colegas, a quem internamente lançarei esse apelo, a que cada vez procurem dignificar ao máximo a advocacia, fazendo um bom trabalho junto das pessoas. Portanto, a imagem do advogado é passada por todos os meus colegas aqui na Madeira. E também tenho a certeza que todos os comportamentos menos corretos de algum advogado serão alvo de uma atuação disciplinar. Portanto, as pessoas têm que estar serenas, têm que procurar os advogados, porque os advogados são, objetivamente, aqueles que estão na primeira linha da defesa dos seus interesses. Portanto, na Madeira existem 132 processos disciplinares contra advogados, o que quer dizer que os cidadãos apresentaram queixa contra cerca de 30% dos advogados madeirenses, ou dos advogados que trabalham na região. Este não é um número elevado de queixas? Em abstrato, abordando friamente os números, poderíamos dizer que sim. Agora, em concreto, a informação que eu tenho é outra. Portanto, no fundo, estamos a falar do número de queixas. E quando estamos a falar de um número de queixas, estamos a falar provavelmente de algum advogado que pode ter mais do que uma queixa. Portanto, não será propriamente os 30%. Os 30% dos advogados. Pode existir advogados que tenham podem ter 2, 3, 4 queixas. E agora aí também eu lançava outra questão, que tenho a certeza, não vou antecipar decisões dos órgãos disciplinares, neste caso do Conselho de Deontologia,
Agora, é evidente que nós, dentro da classe, temos a perfeita consciência que muitas das queixas são manifestamente infundadas. Naturalmente que são recebidas e são tratadas, são apreciadas, mas muitas delas são infundadas, porque temos muitas vezes informação de pessoas que, quando procuram fazer valer os seus direitos, já o fazem de uma forma tardia, muitas vezes quando os direitos estão prescritos, e cada vez lidamos com prazos prescricionais mais reduzidos. As pessoas nessa fase procuram um advogado, e muitas vezes há situações de queixas que são apresentadas porque as pessoas entendem que o advogado deveria ter metido uma ação em tribunal. Quando o advogado disse que não era um pedido viável e tinha essa obrigação perante o cliente, disse que o pedido não era viável e que, em tentar uma ação judicial, só agravaria os custos que a pessoa estava a ter com aquela situação. Há pessoas que não aceitam este tipo de observação do advogado, ouvem conselhos depois noutros meios, que também é outro dos problemas que existe, é que há muita gente a dar conselhos jurídicos sem para tal estar habilitada. Isso é outro dos apelos que eu lanço. As pessoas, quando querem ter apoio jurídico, que o procurem junto de um advogado e não junto de qualquer tipo de entidades. E, portanto, de facto, muitas vezes as pessoas não aceitam aquela que é a posição do advogado e apresentam uma queixa. Entretanto, a maioria das queixas tem a ver com a prestação de contas aos clientes. A Ordem pode impor novas regras nestes casos? Não, a Ordem já tem regras muito apertadas relativamente a isso. Portanto, a questão das contas é uma questão importante. A questão de todos os valores que são entregues ao advogado é uma questão muito delicada e muito importante. O advogado tem a obrigação de prestar contas aos seus clientes em todos os momentos que lhe seja solicitado. E obviamente que os próprios valores que são fixados, os valores de honorários que são fixados pelo advogado, podem ser objeto depois de um controlo por parte da Ordem dos Advogados. Portanto, estamos a falar de situações que, se em caso de discordância, podem ser suscitadas perante a Ordem. Há um laudo da Ordem, há um apuramento, seja relativamente aos valores, eventualmente pode haver casos de ajustamento. E isso é tratado. É preciso que o seja sempre da forma mais serena possível e com certeza o será. O senhor ajudou a criar a Associação de Jovens Advogados da Madeira. Esta foi uma aposta ganha? Devo dizer que sim. Foi um projeto muito interessante. Eu vinha de um projeto de âmbito nacional, numa Associação Nacional de Jovens Advogados, que foi um projeto também muito interessante. E, de facto, nós, a partir de determinada altura, percebemos que aqui na Madeira tínhamos um grupo com outra dinâmica, tínhamos um projeto muito responsável, que se começava a ficar demasiado limitado por força de questões financeiras. Também a questão da autonomia financeira que o fez avançar com esta associação? Não foi só. Nós sentimos que o nosso projeto era um projeto que ganhou uma dimensão superior àquela que era a dimensão de âmbito nacional. E, portanto, naturalmente que nós sempre pretendemos ter um projeto a nível nacional. Nós nunca quisemos nos desintegrar, nunca quisemos, no fundo, regionalizar a advocacia, digamos assim. Nunca quisemos isso. Agora, não tínhamos na altura outra solução, até por questões financeiras, não tínhamos outra solução que não fosse continuar esse projeto aqui na região, como associação. Lamentavelmente tem um âmbito só regional, mas eu sei que tem recebido contactos de outras regiões que têm se interessado por esse projeto, que é o único projeto de âmbito regional no país. Agora, é uma associação que, de facto, tem tido um trabalho importante na advocacia, tem dado um contributo importante à jovem advocacia e, curiosamente, eu, quando estou a terminar o meu projeto na Associação Nacional de Jovens Advogados, surgem dois colegas, que foi o Dr. Zé Carlos Pinheiro Gonçalves e o Dr. Cláudio Gouveia, que se interessaram. Convidaram-me para presidir a Assembleia Geral, eu aceitei com muito gosto, ainda exerço essas funções, e eles continuam com um projeto muito interessante que, com certeza, também eu aproveitarei em termos de colaboração com o Conselho Distrital da Madeira e da Ordem dos Advogados. A Madeira tem muitos jovens advogados? A Madeira tem muitos jovens advogados. A Madeira tem muito bons advogados. Felizmente, eu noto que cada vez mais, e em circunstâncias
particularmente complicadas, porque há muitos advogados, porque a conjuntura, inclusivamente financeira, não é boa, mas eu noto que têm existido muitos advogados que se têm lançado na advocacia e que têm projetos interessantes. Nota-se muito um fenómeno de advogados que se lançam em parceria, não propriamente em sociedade, mas numa parceria, e têm desenvolvido projetos muito interessantes, são advogados muito competentes e que se têm lançado, aproveitando cada vez mais a especialização, porque cada vez são mais os advogados e há de facto uma necessidade de se especializar, e vejo isso com bons olhos. Há quem diga que temos cursos de Direito a mais em Portugal. Qual é a sua opinião? Eu admito que sim, admito que de facto o curso de Direito acaba por ser um curso barato, ao contrário do curso de Medicina, e portanto temos excesso de faculdades de Direito, essencialmente de faculdades privadas. Esta massificação pode comprometer o exercício da advocacia e a profissão no seu todo? Eu julgo que não, porque repare, estamos a falar em primeiro lugar, o curso de Direito tem outras saídas profissionais, desde notários, conservadores, juízes, procuradores do Ministério Público. Então, há uma série de saídas que depois fazem com que esses licenciados em Direito possam não vir depois a exercer a advocacia. Agora, é evidente que temos que combater a massificação, através de critérios justos, rigorosos, mas é evidente que é fundamental estabelecer critérios para o acesso à profissão, ainda mais agora com o processo de Bolonha, é fundamental exigir determinados requisitos de entrada nesta profissão. Eu não digo que vamos restringir, não digo que vamos... eu costumo dizer que é fundamental que aquele que tem vocação e que quer exercer a advocacia e que tem competência e habilitações para tal, que o exerça, não pode ser a ordem a fechar a porta a esse tipo de pessoas e licenciados em Direito. Agora, não pode, obviamente, a ordem receber todos os licenciados em Direito, que há alguns até que não entram noutras profissões, como no notariado ou na magistratura. Portanto, é fundamental estabelecer critérios tais como essas profissões também estabelecem. Como é que o Conselho Distrital da Madeira vai apoiar os jovens advogados que saem das universidades? Algum projeto especial? Nós temos o projeto que temos é um projeto que já temos vindo a desenvolver. Eu próprio já tenho essa experiência da Associação de Jovens Advogados. Portanto, nós vamos saber acolher os jovens advogados, vamos saber perceber a verdadeira vocação desses jovens advogados, de cada um deles, tentar perceber o que é que realmente pretendem, vamos tentar chamar a atenção para os novos desafios que a advocacia lança, nomeadamente para a especialização, para algumas situações que surgem e que são cada vez mais frequentes, como sejam, por exemplo, os advogados de empresa. É fundamental que as sociedades comerciais, as empresas, percebam que a assessoria jurídica é cada vez mais importante. Não só quando surgem os problemas, mas em todas as situações. Eu entendo que até devia ser obrigatório que as empresas tivessem um advogado. Mas para todas as empresas? Sim, tal como as empresas têm um técnico oficial de contas, tal como têm uma contabilidade organizada. Eu entendo que as empresas deveriam ter um advogado. Não é as pessoas, eu tenho defendido isto em algumas situações, as pessoas reconhecem a importância do apoio de um advogado, muitas vezes falam dos custos. Agora, lá está, obviamente que o serviço do advogado é um serviço pago, nem poderia ser de outra maneira. É um serviço pago, mas analisando muitas vezes o custo-benefício, eu entendo que as empresas poderiam, e naturalmente antes dos problemas ganharem dimensão, eu entendo que as empresas ganhavam muito se tivessem todas o seu advogado, independentemente da dimensão das empresas. Como é que olha para o estado da justiça em Portugal? Nós aqui voltamos ao início da conversa. Isso passa muito pela imagem que a sociedade tem da justiça. Eu entendo, há dias... Mas tem a ver, de alguma forma, com algum desinvestimento que tem sido feito na justiça, pelo menos dizem os especialistas? Sim, eu devo dizer que nós temos bons magistrados,
nós temos bons funcionários judiciais. Agora, é evidente que temos algumas intervenções legislativas que não correram bem, que não foram corretas. Como por exemplo? Olha, eu acho que todo o tipo de intervenção que vise retirar competências aos tribunais é uma intervenção errada. Porque a justiça faz-se nos tribunais. Eu não acredito, devo dizer que não acredito na justiça fora dos tribunais. Eu entendo que a justiça faz-se nos tribunais. O que aconteceu foi que os tribunais, de facto, demoravam, eu admito que os tribunais demoravam muito tempo a fazer justiça, porque estavam com uma sobrecarga tremenda de processos, e o que se fez foi tentar resolver o problema retirando processos ao tribunal. Eu acho que é uma visão absolutamente errada. O que se devia ter feito era dotar os tribunais dos meios para que pudesse dar resposta às solicitações e não retirar competências aos tribunais. Isso quer dizer que não acredita nos julgados de paz, é isso? Não acredito nos julgados de paz. Eu não acredito nos julgados de paz. Mas porquê? Acha que devia ter lá um advogado, era isso? Eu acho que é fundamental qualquer pessoa que pretenda fazer valer os seus direitos junto de qualquer instância deve estar acompanhada por um advogado. Os julgados de paz, eu não acredito porque... primeiro por essa razão, porque não acredito na justiça fora dos tribunais. Acho que é preciso ter, para além de ter uma sensibilidade própria, é preciso ter um profundo conhecimento jurídico. Eu não aceito que o julgado de paz receba uma queixa que é apresentada verbalmente e que seja uma pessoa a redigir essa queixa e que seja precisamente a mesma pessoa depois a contestar aquele pedido. Portanto, eu acho que há ali um conceito que é um conceito em que se procura celeridade, em que se procura retirar competências aos tribunais. Agora, é um conceito que desvirtua a imagem que devemos ter da justiça. Portanto, a última proposta do Ministério da Justiça para a reforma judiciária apontava para a extinção de quase meia centena de tribunais. A Madeira também é visada. Em São Vicente, o tribunal pode ser substituído por uma secção de proximidade. Qual é a sua opinião? Sou absolutamente contra esse tipo de alterações legislativas. Os tribunais não podem ser transformados em qualquer outro tipo de departamento público de proximidade. Os tribunais que são órgãos de soberania e, portanto, eu sou absolutamente contra esse tipo de alteração, sou absolutamente contra a extinção dos tribunais. Agora, há uma questão que eu admito, é que se existem tribunais que não funcionam, e nós temos tribunais na Madeira que não funcionam. Quais são os tribunais? Repare, o Tribunal de São Vicente, o Tribunal de Santa Cruz, o Tribunal da Ponta de Sol, são tribunais que funcionam em condições muito precárias, funcionam muito mal e lá está. Quando não se faz justiça em tempo, acaba-se depois por funcionam muito mal porquê? Funcionam muito mal, acima de tudo, devido a uma questão de infraestruturas, em virtude de uma questão de um grande déficit de recursos e em virtude de uma grande concentração de competências. Repare, estes tribunais têm uma competência genérica. Nós estamos a falar de juízes que de manhã podem tratar de processos de menores, à hora de almoço podem tratar de insolvências e à tarde podem estar a fazer processos de crime e ainda têm os processos civil a acumular. Portanto, estamos a falar de juízes que acabam por fazer os processos que têm natureza urgente, neste caso as insolvências, os processos de crime, os processos de menores, e depois tem o civil que está completamente parado. Portanto, e a solução para esses tribunais que não funcionam é qual, na sua opinião? Eu entendo que, eu devo registrar aqui antes de mais, que não é por falta de recursos humanos, porque estes tribunais têm bons funcionários judiciais, alguns deles têm bons juízes, é evidente que também, e como referi há pouco, a Madeira tem ótimos juízes, tem ótimos magistrados, mas noto que, em alguns casos, um juiz que passa naturalmente pelo um tribunal como o Tribunal de Santa Cruz ou passa pelo Tribunal da Ponta de Sol ou São Vicente só durante um ano, é evidente que esse juiz não mudou o tribunal. Era fundamental fixar um juiz durante mais tempo. Agora, o que deveria ser feito era criar juízes especializados
nesses tribunais, ter um juízo criminal, tínhamos um juiz que só fazia processos criminais, ter um juízo civil, portanto, um juiz a despachar os processos civis. Os processos de família menores, eu entendo que deviam estar concentrados no Funchal. Nós temos um tribunal de família menores que só abrange a área do Funchal. Portanto, era fundamental retirar os processos que estão parados no Tribunal de Santa Cruz, Tribunal de São Vicente, Tribunal de Ponta de Sol, Tribunal do Porto Santo, processos menores, e concentrá-los no Funchal, tal como já é feito com o Tribunal de Trabalho. Portanto, há aqui uma série de alterações que têm sido discutidas, inclusivamente para alguns magistrados. Há propostas muito interessantes. Agora, tem de haver coragem para fazer essas alterações na Justiça, tem de haver um investimento na Justiça, porque de facto nós só com uma Justiça que funciona que vamos também conseguir atrair. E na sua opinião, esta Ministra tem a coragem suficiente, ou este Governo tem a coragem suficiente para fazer as reformas que o senhor diz serem urgentes para Portugal? Eu tenho ideia que terão a coragem suficiente. Agora, neste momento, o que eu me apercebo é que há uma grande preocupação em cumprir objetivos que nos são fixados, nomeadamente pela Troika. Portanto, nós estamos a ver uma conjuntura muito complicada, com muito pouca margem de manobra, e eu percebo que muitas das medidas que estão a ser tomadas na Justiça, infelizmente, são para ser usadas em relatórios de números que depois são apresentados no âmbito do programa de resgate que o país teve de recorrer. Agora, estamos numa fase muito complicada em nível de intervenção. Penso que ainda não se tomaram as medidas necessárias, talvez por isso, talvez porque estamos muito limitados pelo controle externo. Têm existido algumas alterações importantes. Eu espero que se continue a alterar. Espero que se resolva de uma vez por todas este problema dos tribunais. Provavelmente só acontecerá depois do... Como é que se pode combater a morosidade da Justiça? Há burocracia a mais no nosso sistema? Podemos dizer que em alguns casos, portanto, repare, nós temos tentado, nós passámos nós tínhamos uma lei que era uma lei segura, uma lei muito pensada, e passámos depois para uma situação em que se começa a tentar alterar a lei sempre numa busca da simplificação. Consegui-se muitas vezes combater essa morosidade, mas muitas vezes prejudicando direitos fundamentais. Portanto, eu acho que era fundamental, cada vez mais, alcançar aqui um ponto de equilíbrio entre as alterações legislativas que visam a simplificação de todo o tipo de atos, mas sempre salvaguardando direitos fundamentais das pessoas. Respondendo diretamente à sua pergunta, nós temos uma justiça que ainda é lenta, e naquilo que é rápida, muitas vezes é mal feita. Portanto, acho que ainda estamos em busca de um ponto intermédio que não se alcançará com esta incontinência legislativa. Penso que era fundamental, cada vez mais, parar um pouco, ouvir todos os agentes da Justiça, acho que era fundamental, e criar alterações e soluções muito mais equilibradas. Repare, nós muitas vezes tentámos há dias, e até há uma alteração legislativa no Código da Insolvência, que reduz o prazo de apresentação à insolvência de 60 para 30 dias. Procurou-se aqui combater essa morosidade, procurou-se aqui ser céleres, mas acontece que esse prazo é absolutamente impraticável, porque só para convocar uma Assembleia Geral de uma sociedade tem que ser feito com 15 dias de antecedência. Ainda mais com a expedição de cartas de correio e tudo, nenhuma sociedade em 30 dias consegue concluir um processo de decisão de apresentação à insolvência. Portanto, isto para dizer que eu entendo que tem sido feito um bom trabalho. Acho que a última reforma ao Código de Processo Civil é uma reforma interessante,
Tem os seus defeitos, mas é uma reforma interessante a esse nível. Agora, acho que cada vez mais é fundamental envolver todos os agentes da justiça para que se consiga um maior equilíbrio. E eu próprio, nas funções que exercerei aqui no Conselho Distrital, tenho também essa obrigação de dar um contributo em todo o tipo de alterações legislativas que venham a ser feitas e também solicitando todo o tipo de inspeções que sejam feitas aos tribunais, por forma a que possamos alcançar esse ponto de equilíbrio. Há quem defenda a regionalização da justiça. Qual é a sua opinião? Eu sou absolutamente contra a regionalização da justiça, tenho dito isto. Não faz qualquer sentido regionalizar a justiça. Nós estamos integrados no país, somos uma região, naturalmente, que defende a autonomia, tenho defendido sempre a autonomia desta região. Agora, é evidente que essa autonomia terá naturalmente os seus limites e a justiça não pode de forma nenhuma ser regionalizada. Eu tive a perfeita noção, ainda há pouco falávamos a propósito de uma associação regional. É um projeto que tem sido um projeto muito interessante, é um projeto que tem servido a Madeira. Agora, eu entendo que o desejável é sempre um projeto de âmbito nacional. E foi por isso que eu próprio, quando lancei a minha candidatura ao Conselho Distrital, filo no âmbito de um projeto de âmbito nacional. Aplico também aqui essa ideia. A regionalização da justiça sou absolutamente contra, seria naturalmente até perigosa. Acho que a justiça tem de estar, estamos a falar aqui também de órgãos de soberania e, portanto... Mas não há nenhum sector que possa ser regionalizado? Há nenhuma área da justiça que possa ser regionalizada? Que possa ser, eu admito que há. Falaríamos provavelmente de áreas administrativas, mas ainda assim eu sou contra qualquer tipo de regionalização de áreas relacionadas com a justiça. Nós estamos a falar, a Madeira tem já já operou a regionalização, nomeadamente ao nível dos serviços de registro e notariado. Nós temos aqui uma regionalização que já tem vindo a ser operada com resultados muito interessantes. Eu ainda há dias felicitava o Dr. Jorge Freitas por todo o trabalho que desenvolveu aqui na região a esse nível. Agora, é um assunto que tem que ser muito pensado, é um assunto que tem que ser desenvolvido com muitas reservas e essencialmente ao nível administrativo, sem aprofundar uma regionalização noutros termos. Que análise é que faz ao trabalho do Ministério Público em Portugal? Há processos que demoram muito tempo a investigar, há muita gente que diz isto. Qual é a sua opinião neste sentido de acelerar também um bocado esta lentidão da justiça que tanto se fala? Sim, a questão do Ministério Público é uma questão muito, muito delicada. Estamos a falar também de situações relacionadas com a investigação criminal, que é por si só uma matéria muito, muito delicada. O Ministério Público é um órgão que coordena toda essa investigação, em articulação com os outros agentes judiciários. Eu admito que muitas vezes a situação se tem prolongado por prazos quase inaceitáveis. Eu admito que, em alguns casos, têm existido falhas. Eu admito que, em alguns casos, têm existido perturbações, por isso é que se fala também no problema do segredo de justiça. Tem-se alterado a lei, tem-se discutido muito. Agora, eu acho que era fundamental alterar também mentalidades e cada vez mais seria importante que, para além de todas as alterações legislativas que têm sido feitas, seria importante que o próprio Ministério Público começasse a rever a sua forma de atuação, porque muitas vezes há ali uma grande dispersão, uma grande dificuldade em articular esta situação de investigação, que acaba por prejudicar direitos fundamentais também das pessoas. A bastonária diz que o Ministério Público tem sido muito forte com os fracos e muito brando com os fortes. Partilha desta opinião? Partilho. Infelizmente, ela, quando refere isso, de facto, já ouvi várias vezes essa referência e, de facto, admito. E o que ela quer dizer, eu percebo perfeitamente o que é. Nós estamos a falar de um país, isto é uma situação de âmbito nacional, em que a justiça é cara,
E muitas vezes quem tem um poderio financeiro que lhes permita fazer face às custas judiciais, aos advogados, consegue muitas vezes. Nós estamos ainda hoje, havia um caso que foi noticiado em que se está a prolongar o processo, eventualmente podendo fazer o que é de uma prescrição. Portanto, é evidente que quem tem meios consegue combater e aproveitar todas as lacunas da lei, e quem não os tem acaba por ser rapidamente condenado, e portanto não se pode de facto aceitar que o país tenha, ou que a justiça tenha dois pesos e duas medidas. Era fundamental que todos tivessem a mesma, que a lei pelo menos olhasse para todos com os mesmos olhos. Portanto, nessa medida eu concordo. Maurício Araújo, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.